Olá, eu estou de volta, acreditem, e agora ao vivo, 2016, um feliz ano para todos. Depois de um longo período afastado, quando eu fui substituído muito bem, com competência pelo Juliano Perry, a quem eu agradeço, fazendo três programas. Eu estive fazendo um curso em Salamanca, na Universidade de Salamanca, na Espanha, e hoje nós vamos falar de um mercado que não para de crescer apesar da crise. É o mercado de pets, e mais precisamente num produto que começa a ser lançado este ano. Acompanhe. De acordo com Pesquisa Nacional de Saúde, 44,3% dos lares brasileiros, algo como 28,9 milhões de casas, possuem ao menos um cachorro. E outros 17,7% de casas, cerca de 11,5 milhões, têm um gato de estimação. A população de cães e gatos no país é de, acredite, 106 milhões de almas. E o faturamento das empresas ligadas a esse mercado beira os 20 bilhões de reais, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação, a BIMPET. O segmento de pet vai muito além da alimentação. O universo de cães e gatos engloba medicamentos, serviços, cuidados, equipamentos e acessórios. Mais de 33 mil empresas pequenas e médias no país, 8 mil delas em São Paulo, comercializam de tudo: banho, natação, salão de beleza, cama, hotelaria, brinquedos, camas, snacks, almofadas e até urnas mortuárias. A mais recente novidade do setor chega às lojas atendendo pelo nome de Pet ID. E o seu criador é, além de especialista em informática, um artista plástico. Bem-vindo à primeira página, Luiz Augusto Lula, que não é o próprio, né? Campos Pereira, mais conhecido como Lula Campos. Como é que vai, Lula? Bem, obrigado. E você, Luiz? Você andou sumido aí, me falaram plantando verduras na água, é verdade isso? É verdade, é verdade. Eu tive uma época em que eu fui para o interior do estado do Rio de Janeiro, na Friburgo, mais precisamente, para plantar alface hidropônica. Plantei durante uma boa época, criei várias estufas, tal, etc. Inclusive, disseminei nessa área toda essa cultura de hidroponia. E aí entrar até em água mineral, porque acabei achando uma fonte de água mineral nas terras onde eu tinha as estufas. Mas aí senti que realmente a minha área ainda era informática e a parte gráfica, a parte artística, e aí resolvi retornar para o estado de São Paulo. O que veio primeiro? O artista plástico no grafismo ou a informática que fez você despertar para o lado artístico? Não, primeiro veio o artista. Eu tenho como formação, sou economista de formação, né? Eu trabalhei durante muitos anos em auditoria externa, numa das principais empresas de auditoria externas do mundo. Depois fui para o mercado financeiro. Qual empresa? Pricewaterhouse. Depois fui para o mercado financeiro, e no mercado financeiro, por incrível que pareça, eu descobri a fotografia. Em um determinado momento eu resolvi trocar a estabilidade no mercado financeiro pela emoção da vida artística com fotografia e outras coisas mais. Chegou até a trabalhar numa revista de fotografia, a Iris Cheguei, Foto, né? A falecida Iris Foto. Não existe mais, não? Não existe mais. Não existe. É uma pena, né? Tem espaço para fotografia, agora a fotografia é digital. Era uma das revistas mais antigas em termos editoriais do Brasil. De fotografia era mais antiga, com certeza. Antes dela, ou seja, a única revista que tinha sido editada com toda essa continuidade tinha sido as Seleções. Várias outras publicações se interromperam durante a Iris não, a Iris durante uns 50 anos, todo mês tinha o seu exemplar. Se não me engano, o fundador era o austríaco Hans Korani, se não me engano. Exatamente. E aí depois ficou com a filha, que era a Suzane, e com as netas dele, que era a Silvia e a Beatriz, e aí é a história. Você teve lá. A Bia ainda é minha amiga no Face. Eu trabalhei na revista Iris por 2 ocasiões, eu cheguei a editar a revista, muito legal. Eu fui noivo da Beatriz. Ah, é? É.
Você tá vendo? Não fala isso para sua mulher, mas eu Não, quero ela saber... sabe, ela conhece. Eu quero saber o que fez a transição das artes plásticas para um negócio de informática de novo. Quer dizer, você fez o caminho inverso. Aí, como eu fazia um tipo de fotografia que não era tradicional, eu acabei caindo na parte de exposições, expus na Bienal e tal, etc. Mas, infelizmente, não dá dinheiro. Não dava dinheiro, né? Eu também não tinha o marketing para fazer com que a minha arte me sustentasse. E aí eu fui convidado para voltar para o mercado administrativo financeiro, especificamente na área de shopping centers, quando a Veplan inaugurou o Shopping Center Ibirapuera, eu passei a gerenciá-lo, depois cresci dentro da própria empresa e tal, etc. E nesse meio tempo a informática estava começando a realmente se popularizar um pouco mais e eu fui fazer um pós de arquitetura de sistema, lógica estruturada, e descobri que a informática também era uma coisa que eu gostava muito. E aí não larguei mais. A informática dá dinheiro. Você foi, acho que um dos precursores como provedor, não foi? Eu fui o 40º contrato com a Embratel aqui no Brasil e o 2º provedor em São Paulo. Você, inclusive, foi o meu cliente. Foi um dos primeiros clientes. E você até me disse outro dia que nós fomos um dos primeiros a ter uma atitude de serviço público com aquele lamentável acidente da Swissair. Nossa, isso faz tanto tempo. Olha, a Swissair, hoje Swiss, pertencente à Lufthansa, não me esqueço disso, ela teve 3 acidentes em toda a sua história e o que a gente acabou acompanhando foi no Canadá, e o avião caiu no Canadá, não tinha brasileiro a bordo, mas a gente operava a conta da Swissair no Brasil. Isso. E nós passamos a noticiar em 3 idiomas, conforme as notícias vinham chegando, pela internet. Isso foi um pioneirismo absurdo. Até a Veja elogiou e recomendou que as empresas de aviação na época, que não era nenhuma dessas aí, exceção da TAM, que já existia, adotassem esse comportamento de prestação de serviço e informação à sociedade, né? Exatamente. Mas vamos voltar aqui, como é que surgiu, gente, isso aqui depois a gente vai aprofundar, chama-se Pet ID, e eu quero que ele explique pra gente o que é isso afinal, né? Tá, como é que surgiu o Pet ID, pô? Bom, aí vamos por partes, né? Então, eu retornei ao estado de São Paulo, estava no meio da Mata Atlântica, não pude, embora tenha residência aqui em São Paulo, não quis voltar para esse burburinho que é São Paulo, fui para o interior de São Paulo, e lá eu comecei a pesquisar e cheguei em QR Code. QR Code é uma tecnologia desenvolvida em 1994 em cima de código de barras. Tá? Que aliás é um avanço do código de barra, né? O código de barra é o primeiro, né? O código de barras, a primeira ideia que se tem de código de barras, que é esse tradicional que a gente conhece, é de 1954. Aí houve uma evolução com a IBM, a RCA e tal, até chegar mais ou menos na década de 80 aí, ao que nós temos hoje. Em 84, 85 foi instituído no Brasil e nós adotamos o padrão europeu. Mas o código de barras, ele é um tanto quanto incipiente, porque ele não permite muitas coisas. E a Denso, que é uma empresa japonesa de automobilística, precisava rastrear os seus produtos na linha de montagem. E desenvolveu a ideia do QR Code, que é Quick Response Code, ou seja, código de resposta rápida, que permitia tinha uma amplitude maior. Por exemplo, com o QR Code você pode botar 4.096 caracteres, texto corrido, né? Ou seja... 4.000, se a gente considerar a lauda 1.400 toques, você já viu quanto deu, dá 4 laudas mais ou menos. Exatamente. Num código desse padrão aqui, né? E aí, em cima disso, eu comecei a analisar, porque o QR Code ele é uma ponte entre o virtual e o real.
E uma das possibilidades que o QR Code apresenta é ele fazer o link direto com o website. Então, vamos imaginar a primeira página que você queira que eu consulte uma página específica do primeira página. Então, você tem que me dar o endereço, www, primeira página, barra, matérias, barra, não sei o quê. Se eu errar uma letra, eu não vou conseguir. Agora, se você me der um QR Code que me remeta para esse endereço, eu só tenho que ler o QR Code através de um leitor de QR Code, que é gratuito. Qualquer celular, né? Qualquer celular tem, é gratuito. Então você tanto tem para iPhone, como você tem para Android, para o Windows e outros sistemas operacionais de smartphone. Você simplesmente transforma esse endereço longo num QR Code, um código de barras bidimensional. A pessoa vai lá com coisa e já vai direto, não tem que bater nada. E aí eu comecei a utilizá-lo desta forma. Só que eu achei que isso podia ter uma amplitude maior. E aí parti de uma coisa que eu acho que hoje em dia nem se usa mais, o pessoal mudou esse termo, que é engenharia reversa. Hoje se fala, avesso da lógica. Né? Hoje se fala em lógica invertida. Eu saí, a minha situação para chegar nisso, eu saí do QR Code para o conteúdo. Usualmente se sai do conteúdo para o QR Code. Deixa eu ver se eu entendi. Você, com o conteúdo, consegue construir o seu QR Code, aquele QR Code desejado. Isso é o tradicional. Então, por exemplo, primeira página, barra, já tem um conteúdo lá e em cima desse conteúdo eu crio um QR Code com esse endereço. Eu fiz ao contrário. Eu crio o QR Code, tá? E o endereço pode ser, o conteúdo pode ser mexido. Pode ser que mexido. eu quis dizer. Quer dizer, então, por exemplo, no caso do Pet ID, qual é a lógica do Pet ID? O Pet ID, quando você lê pela primeira vez o código, tá? Você é levado a um formulário para você colocar os seus dados e os dados do seu pet. No momento em que você... Eu leio o quê? Eu leio com o aparelho. Isso, com o celular. você lê com o seu celular com o leitor de QR Code, aí na tela do seu celular vai aparecer um formulário, onde você coloca os dados, com os campos para você colocar os dados, e aí quando você acaba de completar, tem um botão lá, aplicar. Você bateu aplicar, entra uma outra tela dizendo, parabéns, você acabou de ativar a sua placa. Ao ler pela segunda vez esse QR Code, os seus dados já aparecem imputados na placa. Isso faz com que aí você tire a placa e coloque no seu cão, no seu caso nos Rottweilers, tá? E no caso dessas bombas tal, eles se perderem, qualquer pessoa que venha achá-los, basta ler o código e telefona para você e fala. Então, o que contém de informação que faz com que a pessoa que acha o animal vá entrar em contato? Tem o seu nome, o seu telefone, o seu e-mail, o nome do pet. Mas não tem o telefone do pet, não? Não tem. Se bem que em alguns casos, algumas tutoras, eu não chamo de proprietários, porque eu não acho que é um relacionamento de dono e escravo. Eu acho que esses animais são figuras fora do comum, então eu chamo de tutor e tutoras. Alguns até têm, né? Mas não é o caso. Tem os dados do tutor ou tutora, para com que a pessoa que venha localizar, Luiz Carlos, eu estou aqui com o seu cão, tal, etc. E também tem dados na parte do pet, em que consta lá se ele é vacinado, se ele tem que ter algum cuidado médico e tal, etc, etc. Aí você pode falar, mas... Bom, o cara que achar, ele precisa ter duas coisas. Primeiro, ele precisa ter um celular. Sim, mas hoje em dia... todo mundo tem, né? Todo mundo no mínimo tem. um. E um leitor de QR Code, que provavelmente ele já deve ter usado em algum outro aplicativo. Veja, né? o leitor de QR Code quase todo mundo tem, porque quase todos os aparelhos que estão chegando, já chegam com o sistema operacional ou do iPhone ou do Android, já estão vindo com esse aplicativo. Porque o QR Code é disseminado. Vou te contar sobre uma outra utilização que o QR Code tem, que é uma loja virtual.
tinha uma linha de supermercado na Coreia que não conseguia se expandir porque geograficamente não tinha mais espaço. Eles começaram a colocar faixas, banners com produtos e com QR Code no metrô, e o pessoal chegava lá, lia o QR Code e já fazia encomenda. Quando chegava em casa, ele em 8 meses, 6 ou 8 meses, se transformou na principal rede. Então o QR Code tem uma utilização tremenda. Então é muito pouco provável que a pessoa, se a pessoa não tiver, a placa PET ID tem uma vantagem, ela tem o endereço eletrônico também. Então você pode ver que lá embaixo tem www, PET ID, tá lá. A pessoa bate esse endereço, só que o QR Code traz uma facilidade maior, ela não teria que bater, né? Olha, vou usar um lugar comum, né? É o ovo em pé. Porque se eu botar um pouquinho o meu cérebro para pensar, eu lembro que soldado tem aquela identificação, tipo sanguíneo, né? Então, no caso ele ser baleado com uma transfusão de sangue, A positivo, né? O. E se eu pensar em aventureiro, esses caras que fazem rapel, que sobem montanha, né? Os montanhistas aí, os caras que pulam de asa delta, o universo começa a se expandir. Você já pensou nisso? Já. O nosso próximo produto chama iCare, que é voltado para motociclistas e ciclistas, que é uma placa também na mesma condição, que a pessoa, ao recebê-la, coloca os dados, tipo de sangue, se é alérgico a algum tipo de medicamento, se tem alguma doença crônica, se tem que ter algum cuidado, telefones de contatos de emergência e tal, etc. Que isso vem numa placa. Junto com esta placa, vem uma folha de adesivos com o mesmo QR Code da placa, para ela colocar no capacete, na roupa, na moto e tal, etc. Ela, inclusive, pode colocar em alguns lugares escondidos, no caso de roubo, né? Ela tem mais um dado para provar que o equipamento é dela. Agora, a possibilidade disso, ou seja, Você só tem que criar um formulário específico para aquele nicho de mercado, não é isso? Desse sistema, eu até batizei o sistema chama QRCIS, que é QR Code ID System, ou seja, o sistema de identificação através do QR Code, né? Na realidade, a utilização é total. Por exemplo, você pode utilizar isso para objetos. Por exemplo, é um dado, né? A minha esposa, ela tem uma confecção de bolsas grandes, tal, etc., em que, mais bolsas para viagem, em que cada bolsa acompanha uma placa. Então a pessoa, ao adquirir a coisa, vai lá na placa, lê, põe os seus dados, já é um sistema de identificação, em vez de ser aquele velho, antigo cartãozinho que você colocava. Então, na realidade, foi o que você falou, é uma questão de adaptar esse formulário inicial. Tanto pode ser um formulário inicial, como pode ser qualquer outra coisa. O que, na realidade, o que RCIS faz, ele te leva a uma situação em que você, usuário, coloca o conteúdo. Eu fico imaginando assim, 100 milhões, né, de bichinhos, consumidores, né? Isso. Potencial universo, né? Fora, se for para fora. Mas antes disso, quem que alimenta esses bichinhos fora o dono? Ele tem que comprar ração. Aí você faz um acordo aí com um fabricante de ração e ele já dá para o consumidor essa placa, além de você poder vender num pet shop e tal. Como é que vai comercializar isso? Você tocou num ponto muito importante. Tudo que existia até agora era o seguinte: você entrava na internet, online, preenchia um cadastro, e aí depois de um certo tempo você recebia um QR Code. Era a situação anterior. Você primeiro criava o conteúdo e depois recebia o QR Code. Com a utilização do QRCIS, ou seja, desse sistema, eu posso, por exemplo, ir numa empresa dessa e já pré-imprimir, porque esta é a grande coisa, 20 mil placas.
com 20 mil QR Codes diferentes. Ela pode botar dentro dos sacos, pode fazer distribuição e tudo mais, porque isso, na realidade, é exatamente essa interatividade que criou. O cara vai fotografar, preencher os dados E pronto. e já está formatado. Não é a situação de hoje, que você tem que fazer um cadastro, e aquilo que nós falamos no início, faz o cadastro, cria o conteúdo, e aí sai o QR Code. E a empresa teria como monitorar esse porque tem que ter uma vantagem para a empresa, Teria, porque veja a seguinte coisa, através desse sistema, eu tenho condições de, por exemplo, fornecer para a empresa todas as pessoas que se cadastraram. Isso vai gerar para ela um banco de dados também, tá? Muito interessante. E como teria também condições de fornecer para ela cada uma das ativações, ou seja, hoje o Luiz Carlos Franco ativou a placa que ele recebeu, ou seja, tem total controle. O sistema foi totalmente... Quando é que você começa a distribuir? Como é que vai ser? Eu já tô de uma certa forma distribuindo na internet através do site, né? Posso? Pode falar, claro. Que é petid.net.br. Então é uma forma, é o que eu chamo da minha venda a varejo. Mas Isso para o consumidor final, né? Isso para o consumidor final. E aí, inclusive, tem um dado que é o seguinte, a placa é um pagamento só, para o resto da vida. Você não tem que ficar pagando anualmente. Anuidade, né? Anuidade, você paga, é um valor que não é muito alto, porque... Qual o valor? R$ 29,90. É uma placa feita em alumínio anodizado, com impressão aluprint, então é quase... Não risca, né? Não risca, é quase totalmente isenta de risco. Você só paga uma vez. E a entrega? A entrega, no caso da internet, é pelo correio, frete gratuito. Não tem frete, não tem nada. Ou seja, você gasta R$ 29,90 e recebe em casa. Conta, se você considerar o correio aí, que está carinho, né? Também conta. Não, o frete é gratuito. E aí eu estou também criando um sistema de distribuição, que aí é mais atacado, tá? Ou seja, em que pessoas ligadas ao mundo pet, tal, etc., adquirem a placa e aí vão visitar pet, tal, etc. Algumas grandes cadeias vão ser visitadas pelo nosso grupo, né? Tipo algumas grandes empresas. E essas empresas voltadas para o mundo pet, com ração e tudo mais, também vão ter uma visita especificamente nossa, né? Ou seja, eu acho que porque podem ser projetos muito mais amplos e talvez, por exemplo, uma empresa que se interesse, além dos dados que a pessoa pode colocar, ela também na placa dela após a ativação, pode ir para um link, tem um link para a própria empresa. Então a placa já serve até de propaganda. Porque além de constar todos os dados do tutor e do animal, que tanto pode ser cães como gato, lá embaixo pode ter um link para a empresa que promoveu essa situação. Então, na realidade... Você imagina, você dimensionou quanto você pode vender no médio prazo, no longo prazo? No caso da PET, o objetivo eu acho que é até relativamente modesto, que são de 2.000 a 3.000 placas mês. Isso estou falando em termos de Brasil todo. É lógico que a gente não vai, né, a não ser que... A não ser que você tenha um pedido, um acordo com um grande fabricante, aí você explode isso aí, né? Na realidade, eu tenho alguns prazos que eu tenho que seguir. Por exemplo, as empresas que fazem a parte física, né? Porque isso é um serviço, não é um produto, né? A empresa que faz a parte física de alumínio, anodizado e tal, etc. Isso tem uma capacidade de produção, é isso que você está querendo dizer? Leva aproximadamente 15 a 20 dias para me entregarem qualquer quantidade de placas prontas. E para você bancar sozinho, você precisa ser uma startup, você está em busca de investidor, né? Para te falar, neste momento, o que eu estou em busca é muito mais, vamos dizer assim, uma equipe de vendas, uma equipe de marketing, né? Ou seja,
Aliás, Uma boa comunicação. foi por isso que quando eu acabei de produzir, você deve ter até ido. A primeira pessoa, a primeira empresa que eu mandei uma mensagem falando sobre isso foi para a primeira página. Porque eu acho que eu tinha que ter uma empresa de comunicação por trás de mim, que entendesse o projeto e que pudesse alavancar o que é o resultado final, que são as vendas, né? Então, neste momento, em termos de investir para produzir, não há necessidade. O que está querendo são parcerias para ampliar a distribuição. Eu não tenho ideia, mas eu posso pesquisar. Você falou se eu somar, mundo não sabe se eu pensar que aeronáutica, marinha e exército, e se isso virar suprimento deles, você vai ficar rico, pô. Que é chato, né, Luiz? Aí o que nós vamos poder? Vamos poder todo final de semana ir para aquele seu paraíso lá, que eu já falei para você. Ah, não, aí você vai para Paris. Não, que pariu. Eu vou dizer uma coisa, não que eu não goste, né? Eu acho o primeiro mundo fantástico. Houve uma época que, inclusive, questão de um ano atrás, eu estava pensando em mudar para os Estados Unidos, para o Canadá, alguma coisa assim. Mas a tranquilidade do interior, estou falando do interior de São Paulo, tá? Não estou falando do interior de outros estados. A tranquilidade do interior do interior me é muito interessante, sabe? Eu acordo a hora que o sono termina, por acaso, se a minha banda larga dá algum problema, eu pego o carro e vou na estação e converso com o cara e tal, etc. Eu não sou tão anônimo quanto se é aqui como uma cidade de coisa. Foi a mesma coisa que você outro dia botou uma reclamação sobre uma prestadora de serviço. E se eu tenho um problema desse, eu tenho condições de conversar direto. Né? Eu tenho que ir numa loja, né? E você tem que ir numa loja, recebe uma senha e tal. Esse anonimato que a cidade grande traz e que é necessário, isso não me agrada muito, não. Eu realmente, nesses últimos anos, como eu vivi no interior e até tive envolvido com questões da terra, ou seja, quando eu estive em Nova Friburgo, eu participei de discussões contra a IBAMA e tal, essas coisas e tal, defendendo os locais, e ao mesmo tempo eu vejo ainda essa ideia de província. Assistindo o Mário Prata outro dia, ele foi perguntado por que ele mudou-se para Florianópolis. Ele falou, eu queria sair de São Paulo. Não que eu tenha alguma coisa contra São Paulo, eu acho São Paulo uma cidade fantástica. Embora eu seja do Rio de Janeiro, seja carioca, mas eu sou paulista de coração. Aliás, se fazer um parênteses, eu passei o Réveillon em Niterói, eu achei a melhor vista que se tem do Rio de Janeiro. Em Copacabana havia fila na delegacia para fazer BO. Eu lá de Niterói não vi um problema sequer. Eu passei durante muitos anos, passei o Réveillon no Rio de Janeiro, porque um tio meu que era artista plástico, mas tinha um apartamento ali na Avenida Atlântica, no meio dos fogos. Infelizmente, ele já se foi e, de uma certa forma, eu também me desliguei do Rio de Janeiro. E, embora tenha residência aqui em São Paulo, eu continuo no interior, porque ontem, por exemplo, na rua onde a gente tem apartamento, teve um assalto com tiros e tal, polícia atirando em bandido, o cara assaltou o banco e tal, etc. E hoje você andar pela rua parecia que nada tinha acontecido, sabe? As coisas são muito rápidas aqui. Mas o curioso é que é eles muito vêm grande. com estatística, né? É. Que a probabilidade de você se assaltar, eu não quero ouvir isso aí, Entendeu? probabilidade do ente seu morreram com bala perdida, que bala perdida isso é bala achada, né? É, balachada. E, por exemplo, quando eu fui fazer isso aqui, eu fui nas empresas e falei, olha, eu quero esse tipo de coisa, quero aquilo. Normalmente, não é o que ocorre aqui em São Paulo. Você entraria em fila, Sabe? a tua demanda é muito pequena, não quero, né? Exatamente. Então,
Porque quando eu fiz a primeira emissão de placas, eu não saí fazendo 10 mil placas, eu saí fazendo um lote econômico para demonstrar. E fui tratado como um rei, coisa que aqui não. Por exemplo, outro dia eu precisava consertar, ver uma parte de ar-condicionado no carro, aí fui numa mecânica aqui em São Paulo, eu tinha que deixar o carro para ele, depois de 3 dias, me dar o orçamento, para depois disso ver se eu aprovava o no orçamento, ou seja, ia levar. Na onde eu estou, né, que é em Capivari. Quase no dia, conserto. Não, foi no dia. Eu levei, ele falou, o problema é esse, eu vou pedir a coisa, e conserta. Então você tem uma facilidade que é o que o Mário Prata falou. Por exemplo, ele está morando em Florianópolis. Florianópolis ainda tem um status de província. Mas fora dezembro, janeiro, fevereiro, minha mãe e minhas irmãs moram lá, pelo amor de Deus. Mas vamos voltar, vamos por aí. Isso. Que mais ideias vem aí? Olha, em termos desse sistema aí, as possibilidades são infinitas. São infinitas. O próximo produto Você tem que ter foco. O próximo produto é o Acare, né, que é para motociclista e ciclista. Mas tem alguma estatística aí? Eu sei quantos morrem por dia, mas a ideia não é ainda não tem, a ideia é de acidente. Né? Eu ainda estou em termos de estatística em cima do mundo pet, né? Aquelas estatísticas que você acabou de passar, a quantidade de cães e gatos e tal, etc. E que já é um universo fora do comum. Se você imaginar 1% desse universo, você imagina a quantidade de placas que dá para fazer, né? E 1 milhão de placas, já pensou? 1 milhão de placas. Companheiro, e o artista plástico morreu? Não, aí é que está. O artista plástico, lembre-se que eu falei que eu voltei ao mercado administrativo e financeiro, porque não tinha como me sustentar como artista plástico. Agora, eu tenho um patrocinador maravilhoso que vai ser o Pet ID. Vai fazer ressuscitar? Vai, lógico, o Pet ID vai patrocinar o Lula Campos e vamos voltar. Eu agora estou com os processos alternativos de fotografia do século XIX, porque eu acho que a gente está vivendo num mundo muito digital, né? Ou seja, embora eu utilize o digital para obter algumas coisas, eu acho que algumas coisas que a gente conheceu, né, o filme fotográfico, a revelação em papel e tal. Eu, por exemplo, embora coloque na tela todas as minhas pesquisas, eu tenho que imprimir para ler. Eu não consigo ler em tela. Mas a fotografia, você imagina a fotografia sem ser digital? Não tem outro jeito mais, né? Não tem nem filme mais, né? Na realidade, eu imagino a fotografia numa coisa muito mais ampla, que é o que nós vamos ver a partir deste próximo ano, que é tanto a realidade virtual como a holografia. Sim. Dentro de algum tempo você vai estar vendo televisão e a imagem vai estar no centro da sua tela. Basta com que todos esses cabos que hoje em dia a gente tem, que é a base de cobre, sejam substituídos por fibra ótica, você vai ter uma condição de transmissão de dados muito mais ampla. Você quer dizer que a imagem vai saltar da tela e vai conviver no espaço ali? Não é 3D, né? Porque 3D é insuportável. Não é 3D. Comprar uma TV que vem com óculos. Sabe o Star Wars, o primeiro? Sim. Em que a princesa aparece? É aquilo ali. Daqui a pouco a gente está teletransportando também, né? Bem provável. Pelo menos a imagem vai, né? A imagem vai. Não vai. Está sendo lançado agora nos Estados Unidos um aparelho em que você liga ele no seu modem, tá? E coloca alguns sensores em você. À medida que você mexe nesses sensores, essa energia elétrica vai para o outro aparelho que está colocado em outra parte da internet e a pessoa com os sensores também recebe. Então, na realidade, imagine o que pode acontecer daí para frente. E com essa história dessas impressoras, né, que estão digitalizando, né, estão dando formato àquela coisa, um cubo, uma bola, assim, como é que é possível esse negócio? O Luiz Carlos isso. Soltaram a questão de 6 meses atrás. É uma impressora de 15 metros de altura,
com braço, 15 metros de altura, que faz partes de casa. Daqui a pouco está fazendo partes do corpo, de repente vai. Então ela vai, faz uma parede, você tira, ela vem, faz outra e tal, e você vai montando. Na realidade, a partir de 2016 nós vamos ter realidade virtual, realidade aumentada, que é um novo campo que eu vou entrar, a holografia e impressora 3D, que por enquanto ainda está num preço longe do usuário final. Mas só para você ter uma ideia, o primeiro mouse que eu comprei na vida eu paguei $400. A primeira gravadora de CD custou $15 mil. Hoje em dia você compra por R$90, ou seja, à medida que a produção se amplia, né, você tem uma redução de preço. Então hoje em dia você compra uma impressora 3D por $5 mil, né? Pelo dólar de hoje seriam uns R$20 mil. Mas logo, à medida que forem produzindo mais, esse preço vai cair e vai ser como você ter uma impressora chave de tinta. A gente pode até imaginar aí, tentando vislumbrar o futuro, né? Por exemplo, eu faço muita feira de negócio. É possível que essa feira vire virtual e eu passei por ela estando no Pará, por exemplo? Pode. Hoje é pela internet navegando, como pode. nós estamos aqui fazendo televisão na internet. Você com óculos, que esse ano vai ter muitos lançamentos, você com óculos de realidade virtual, você tem a feira, você passeia por dentro dela. Tá, mas como é que eu faço para atingir a grande massa? 30 mil pessoas costumam visitar feiras técnicas, digamos. Como é que eu vou chegar em 30 mil pessoas, né? Não tem 30 mil... Você está me maltratando. Você me conhece, sabe que você coloca essas coisas na minha cabeça, porque eu queria só dar um dado sobre a PET. Quando eu comecei esses estudos de QR e tal, etc., e já partia para a PET ID, eu fui no Bom Retiro, porque lá tem lojas que fazem bottoms, tal, etc., e eu queria... Antes de eu botar na placa de alumínio, eu queria um substrato que... E aí, conversando com o dono de uma empresa lá, um grego, ele falou, eu achei interessantíssimo e tal, etc. e tal, mas eu queria algo mais imediato, porque eu ele representava uma loja dessas chiquérrimas, né? E eu queria botar, mas eu queria uma etiqueta que eu pudesse escrever. Aí eu falei, bom, mas isso aí não dá para fazer, porque eu ainda estava no processo de primeiro o conteúdo, depois o que é. Mas aí eu saí com aquilo na cabeça, falei, pô, o grego me... Ajudou a botar o ovo, né? O grego me fez um desafio, tipo esse que você está me fazendo agora. Né? Quem sabe, né? Embora, foca aí, porque assim, eu me lembro quando eu andei muito de moto, faz um bom tempo, eu não tenho mais coragem para andar de moto, até para não ficar com os bracinhos assim de um apresentador famoso, né? Isso, ele não consegue mexer mais nada, porque quebrou os dois braços. Mas moto. E na ocasião ele mesmo comentou que ele recomendava que não se andasse mais, porque ele quase ficou sem o movimento dos braços. Né? E eu mandei fazer uma plaquinha de prata que eu usava com a correntinha. E nessa plaquinha, eu lembro, tinha o meu nome, telefone e o tipo sanguíneo, A positivo. Quer dizer, você vai fazer sucesso com tá vendo? motociclistas e ciclistas, né? Coitados dos ciclistas, aqueles que estão sendo maltratados pelo trânsito. Principalmente no Rio de Janeiro. Aqui também. No Rio de Janeiro eles matam a faca e atiram. Aqui eles matam a 4 pneus, né? Então... Só uma questão de... Como teve aquele absurdo daquele rapaz que perdeu o braço, tal, etc., né? Não sei se você se lembra. Eu acompanhei. Então, o sistema de identificação é uma coisa que vem da época das cavernas. Eu não acho que o homem pré-histórico estava querendo fazer arte quando ele botou a mão dele lá. Acho que ele estava querendo dizer, isso aqui é meu. Então, é uma forma de identificar. E depois, se você pegar a civilização egípcia, os mais, tudo mais, todos eles usavam os símbolos. Né? Hoje em dia nós estamos usando os símbolos que são aqueles emoticões, aquelas carinhas sorridentes, a mão assim e tal, etc. A escrita acabar, né? A escrita acabar. E o QR Code
É exatamente isso, ou seja, eu não tenho mais que escrever um endereço, eu não tenho mais que... Foi o que eu te mostrei nessas placas que eu carrego. Uma delas diz, I love Rio, e a outra é uma brincadeira, que vai rolar a festa, vai rolar e tal, etc. Então, você tem N possibilidades. Agora, é exatamente isso que você falou. No caso, para motociclista, ciclista e até mesmo para proprietários de carros, você tem uma identificação muito mais rápida. Então, por exemplo, tem empresas de turismo que levam pessoas para rodar a América Latina de motos. Aí a pessoa tem que estar com passaporte, com vários outros documentos, tal, etc., muitas vezes com possibilidade de serem roubados. Não. Cria-se uma situação onde tem lá a foto do passaporte dele, todos os dados, tal, etc., ele deixa o passaporte no cofre do hotel e sai para fazer a excursão dele tranquilamente. Precisa da informação? Lê o QR Code da placa, pronto, está lá. Muito bom. Eu quero que você repita o endereço do seu site, o seu telefone está à disposição e suas palavras finais aí para o primeiro programa de 2016 ao vivo. É bom, né? É bom. Aliás, vou repetir o que você botou no livro, né? Que é o nosso renascer, porque nós trabalhamos juntos na década de 90. 80 quase, né? 80 e 90, foram duas oportunidades, na época da Íris e depois na época do provedor. Você falou que eu fui o segundo provedor, eu acho que você foi meu segundo cliente. Tá vendo? Eu acho que até hoje tenho as imagens do seu primeiro site. Eu vou procurar lá, porque isso é uma das coisas que a gente precisa... O que cai na internet não desaparece. Pois é, eu gostaria que na minha época de Folha tivesse tudo isso e eu teria minhas matérias para contar, para constar e tal. Mas o site o site é www.pet.id, né? pet.net.br, né? O meu telefone é 011 982 02 9597. Muito bem, queria agradecer a presença do Lula, o velho companheiro, vendo que ele continua ativo, com boas ideias. E olha, eu vou consumir. Um grande abraço, bom ano para você, para todos nós. Obrigado, tá? E vamos continuar a nossa caminhada. Bora. Legal.